Estamos aqui ao vivo, hoje um papo bem informal com o meu sócio, Diogo. Vai ser um papo ao vivo aqui pelo Instagram, estamos iniciando isso, né? Tem algumas vezes já que foi feito, aí foi bem legal, então é um conteúdo para o público rental, para quem aluga, a gente faz manutenções e equipamentos. E a gente costuma dizer que é o nosso sócio mais lindo, né? Que é o Diogo Arado, tá aqui com a gente. Especialista nos produtos, né? Do Eloka. E vai ser um bate-papo realmente para tentar extrair dele o máximo aí de insights, de conhecimento que ele tem sobre as nossas ferramentas e regras de negócio do mercado. Obrigado aí por quem tá dando essa audiência pra gente. Vamos junto. Assim que a gente começar o papo aqui, provavelmente virão perguntas. Se não vier, a gente vai nós mesmos formulando algumas perguntas sobre a tecnologia para os locadores. E seja bem-vindo, Diogo. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Rafa? Obrigado aí pelo convite. É a primeira vez que eu tô fazendo, por isso que eu já fiz toda essa bagunça aqui, colocando o tripé no lugar errado. Mas é isso, é ao vivo, né? Então, vambora. Top demais. Cara, tem que ser natural, é o nosso dia a dia, né? Bom, quem não conhece o Eloka, nós somos talvez o maior, né, mais conhecido hub de tecnologia para os locadores. Então, fundamentados em 3 produtos. Então, o sistema de gestão para locação, o e-commerce para locadoras, né? Então, nós somos o VTEX da locação, toda a jornada digital da locação, e o CRM, que é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, com integração via WhatsApp. Hoje, especificamente, a gente quer trazer um pouco mais sobre o nosso sistema e mais focado na gestão da parte de rentabilidade de contratos. Eu queria que você falasse, né, Diogo, até contextualizar. A gente sabe que algumas locadoras mais, vamos dizer assim, mais estruturadas já têm alguns relatórios, nem sempre pelo sistema, mas sim a parte de gestão da rentabilidade dos contratos. Eu gostaria de que você contextualizasse o que é a rentabilidade de um contrato. Ok. Nesse processo, né, da alocação, a gente se preocupa muito com o processo da geração da receita, né? Mas para que você faça a alocação de um bem, seja ele qual for, né, existem gastos por trás desse processo, né? Você pode ter uma despesa logística, você pode ter uma manutenção desse equipamento, né? Pode ser que você tenha que fazer manutenções periódicas nesses equipamentos, né? Então, quando a gente olha a estrutura da rentabilidade de um contrato, nós temos que olhar qual a receita que foi gerada pelo aquele contrato e quais foram as despesas embutidas naquele contrato, né? Se você não tiver nenhuma despesa para fazer um processo de locação, maravilha, né? Você está talvez o melhor investimento do mundo, né? Mas não é a realidade, né? Nas nossas operações dos nossos clientes. Sempre existe despesa nesse processo. Então, a ideia de fazer a análise da rentabilidade, ela pode ser uma análise num período curto, né? Eu posso fazer análise de um contrato para um determinado mês, ou eu posso, por exemplo, expandir essa visão de forma anual. Por que dessa preocupação da gente expandir essa visualização? Porque eu também tenho contratos onde a receita pode ser sazonal, né? Então eu posso ter aumentos de receita de uma forma sazonal. Então, olhando períodos curtos, pode ser que eu tenha uma discrepância com relação a lucro ou despesas maiores para esse processo. Então, no RP hoje você consegue fazer essa análise com um foco num período menor, ou expandir esse período de análise para você ver o que aconteceu, por exemplo, durante um ano dentro de um contrato seu de locação, olhando todas as receitas que aquele contrato originou e todas as despesas e custos operacionais que você teve naquele contrato. Legal. Aí você explicou o que, né? E eu acho que é bacana a gente, para trazer um nível de consciência maior para os locadores, quais são as consequências desse locador não mensurar, né? Não medir a rentabilidade ou prejuízo, porque a gente está falando de um contrato que pode ser rentável.
né? Mas pode ter contratos dentro do seu negócio que estão dando prejuízos e você não mede, né, dentro dos seus clientes quais são os clientes rentáveis ou clientes que estão dando prejuízo. Qual é a consequência, mano, se o cara não mede essa parada e vai deixando o barco, né, à deriva? O que você acha que vai acontecer com esse cara? Bom dar alguns exemplos aí. Eu acho que num primeiro momento você não analisar os contratos que são mais rentáveis, você acaba perdendo oportunidade de negócio, né? Porque a partir do momento que você tem essa análise, consegue ter um foco maior naquilo que te dá mais resultado, né? E o inverso também é verdade, né? Porque na verdade isso acaba fazendo com que o negócio às vezes derrape um pouco, porque você está colocando o negócio para dentro da sua empresa que não é rentável, né? Então, se você analisar isso a fundo, você vai conseguir, por exemplo, colocar foco em comprar algum tipo de maquinário que é mais rentável para sua empresa, né? Ao passo que também você pode analisar que alguns maquinários ali, na verdade, só te dão prejuízo, né? Se você olhar isso como um todo, pode ser que você olhe que no final do mês lá está entrando dinheiro no seu bolso, né? Mas pode ser que, na verdade, aquilo ali está atrapalhando o crescimento do seu negócio, né? Então, eu acho que o locador ele tem que sempre fazer uma conta para entender se vale mais a pena ele deixar o dinheiro dele parado no banco, né? Ou se ele quer realmente correr esse risco. E aí tem que ser um risco bem calculado para que ele ganhe mais do que os juros do banco, né? Então, eu acho que todo empresário faz exatamente essa conta, né? O retorno sobre o investimento dele tem que ser maior do que uma poupança, né? Então, é exatamente essa análise que a gente precisa fazer. Senão, você pega o seu dinheiro, põe no banco lá e você tem um retorno todo mês. Sim. Cara, pior do que saber que você não está tendo lucro é você não saber que está tendo prejuízo. Isso eu ouvi de um locador uma vez, uma pessoa experiente, e ele disse isso. Ele falou: cara, é ruim saber que um contrato está dando prejuízo, é muito ruim. Só que pior do que isso é não saber que está dando prejuízo. Porque se você tem 1000 contratos e você tem ali 100 contratos que estão dando prejuízo, o seu negócio começa a não dar um resultado saudável, porque você está tirando o resultado de contratos bons com aqueles contratos que não são tão saudáveis. Então, muitas vezes a verdade é dura, mas ela precisa ser confrontada, né? Então, quando você tem relatórios, indicadores, dashboard que sinalizem com 2 cliques, um clique ali, de que aquele contrato já vem dando prejuízo, sinais de que ele não está bem, ou porque o equipamento quebra demais, né? Ou porque você precificou errado. Tem isso também. Você faz uma assinatura de um equipamento de médio e longo prazo, 12, 24 meses. E no curto prazo você percebe que esse contrato não é rentável, você pode tomar uma decisão de descontinuar, né? E rever até as cláusulas dentro do seu contrato para entender se você teria ou não essa liberdade de sacar o seu equipamento e descontinuar aquele contrato, né? Mesmo que você pague uma multa. Então, são decisões importantes. E, óbvio, né, reforçando aí o que você falou, a consequência positiva de você olhar para isso. Você consegue rentabilizar ele mais. Não só nesse contrato, como tomar uma decisão. Você fez um contrato, você viu que está rentável. Bacana. O que você fez? Você colocou um equipamento que quebra menos, trocou o fornecedor. Você pode replicar isso para outros contratos, né? Então isso é muito legal porque otimiza a sua rentabilidade em outros contratos também. Cara, então, fala aí. Eu ia falar que, complementando esse processo da rentabilidade, né? Não sei se é a pergunta que você fazer agora, mas tem 2 cenários importantes, né? A gente analisar o cenário global, que é a análise do contrato em si, né? E a gente analisar também o equipamento, né? Então, é importante a gente conseguir... Porque às vezes você tenta equalizar a conta num único contrato, que pode ser que você tenha equipamentos que estão sendo rentáveis e outros não, né? E você acaba equalizando isso para o contrato, ou seja, você deu um desconto ou teve algum problema com uma determinado tipo de máquina, chegou no final do mês ali, aquele contrato foi rentável para ti. Só que você também tem que ter uma outra ótica, que é olhar a estrutura ao qual você tem de bens hoje e analisar de forma unitária ali para ver se aquele tipo de maquinário é rentável ou não.
né? Porque senão você também acaba onerando algum tipo de contrato, porque você tem máquinas que tem um dispêndio financeiro muito grande para você dar manutenção naquelas máquinas, né? Então, máquinas que tendem a ficar muito tempo paradas em manutenção, normalmente elas atrapalham a sua rentabilidade do contrato, né? Então, é importante fazer essa análise do contrato, mas também é muito importante você fazer a análise de rentabilidade dos equipamentos que você tem, né? Os equipamentos que você possui na sua estrutura. E como que funciona isso, né? Quando você faz o processo de locação, né, você gera a receita também a partir de um equipamento. E ele também tem despesas, né? A manutenção daquele equipamento, né, a troca de peças daqueles equipamentos, ele também gera um tipo de despesa. Então, a gente faz uma separação da análise do contrato em si, e eu posso também analisar a rentabilidade dos meus equipamentos, tá? Era só complementando a nossa ideia de rentabilidade. Você queimou a largada, brother. Você já falou tudo que eu ia te perguntar. Mas é top. É que a gente se conhece há pouco tempo. Pouquinho tempo, né, irmão? Então, assim, a gente tem uma visão, só para quem tá assistindo aí, uma visão global dos contratos. Então, todos os contratos estão sendo rentáveis ou não. Uma visão por contrato, né? Isso é muito legal. Então, você tem toda essa visibilidade global dos contratos e o contrato individualmente. E, além disso, você trouxe aí uma pérola, que cara, se você não olhar o patrimônio, aquele número de série, aquele número de patrimônio, qual é o histórico dele, então você, desde a época do cadastro, da nota de entrada dele, né, do fornecedor, manutenções preventivas, corretivas, preditivas, custos que tiveram, quais foram os técnicos que mexeram naquele equipamento, qual é o histórico que tem de manutenção daquele equipamento, o rastreio desse histórico, e mais o custo financeiro, né? Depreciação, desvalorização desse equipamento. Então, acho que essa dica também sobre o aspecto da atenção no equipamento é super importante, né? E passando agora um pouquinho, né, a questão do tempo que a gente trabalha com isso, né, Diogo? Assim, cara, o tempo é importante, né? Os tipos de contrato, então tem tempos de contrato de 1 ano, de 2 anos, de 36 meses, né? Um plano de assinaturas. E nós temos tipos de equipamentos que são locações periódicas, locações spot, que a gente chama aqui, né? No caso do carro, é o RAC, né? Que é o Rent a Car, né? O modelo americano. Então você tem esse modelo mais rápido da locação. Nós temos dentro do sistema esse controle, Diogo, como que funciona mais ou menos essa visão de curto e longo prazo? Tá. Esse mercado o mercado rental, né? A gente tem vários nichos, né, que operam de forma diferente no processo de locação. Então, a título de exemplo, né, a gente tem aquele mercado onde você tem uma locação longa, né, e você faz a cobrança do seu cliente de forma mensal. Então, você manda uma fatura e um boleto para ele, né? Esse processo, ele é parecido com o processo que nós temos no Netflix na nossa casa, né? Então, ele não vai te cobrar o boleto, 7 dias. Né? Ou cartão de crédito, né? O boleto, cartão de crédito, né? Então, ele faz uma cobrança fechada ali durante um período de 1 mês, né? Então, locação de impressoras normalmente é nesse estilo, né? Outsourcing de impressão. A gente tem outro mercado também que faz o processo spot, né? Ou seja, aquela locação bem rápida. Você vai... eu fui na praia, por exemplo, esse final de semana, né? Eu fui lá e aluguei uma prancha, um stand-up lá para fazer, né? E aí a locação ali foi uma locação de 30 minutos, né? Então, essas locações bem rápidas, ou seja, eu vou pegar aquele equipamento, né? Eu vou devolver em 1 hora, em 3 horas, né? É um período bem curto, a gente chama de locação spot, né? Então, eu tenho já um preço pré-definido para aquela locação. O meu cliente vai pegar e devolver o equipamento ali em poucos minutos ou em poucas horas. Por hora, né? E a gente tem um outro no mercado que trabalha com um processo de precificação baseado em tabela de período, né? Então, normalmente o pessoal da construção civil faz isso, né? Então, olha, se você alugar comigo
durante 7 dias, né? A diária é tanto. Se você alugar comigo 15 dias, a diária é X, 30 dias a diária é Y. Né? Então, esses 3 tipos de locação, eles hoje, o nosso RP faz o tipo de controle, né? E a gente foi aprendendo com o tempo, né, que existiam essas regras no mercado. Né? A gente veio de um mercado onde o mercado era simplesmente a locação mensal, com a fatura e aquela cobrança unitária, e a gente foi entendendo que o mercado, né, tem essa estrutura segregada por nicho. Né? Então, a gente tem essa separação do spot, do contrato por período e o mensal. Né? Tem mais. Tem mais. Com certeza deve ter mais. Refrescando a sua memória, até fala um pouco sobre isso, acho que é legal. Máquina de café, dose. Impressões, né? Ele cobra. Sim, a gente consegue ter um contrato pela uma franquia, então até 1.000 páginas impressas, R$1.000, por exemplo, e 5 centavos cada impressão extra, né? O que for é uma tarifa adicional e hoje toda essa gestão é feita no sistema. Hoje no processo de aferição de valores, né? Então a gente tem lá essas formas de período de apuração, né, que a gente estava falando. Hoje no sistema a gente consegue cobrar pelo consumo, né, que seria esse processo de dosagem da máquina de café ou da quantidade de impressões que foram feitas numa máquina. A gente pode fazer o processo de cobrança por dia, né? Então o sistema faz a apuração da quantidade de dias que aquele determinado equipamento ficou com o meu cliente e ele simplesmente faz o fechamento do faturamento. Eu posso ter serviços embutidos nisso, né? Eu posso fazer um projeto com o meu cliente que eu vou cobrar a instalação de um determinado equipamento e além disso eu vou cobrar ali a locação. Por que eu vou cobrar a instalação? Porque às vezes o processo da instalação é um projeto também. Então o meu cliente não sabe operar aquela máquina ou colocar ela em operação. Né? Então eu presto um serviço também. Né? Então quando a gente fala dos locadores, eles têm normalmente uma tríade, né? Eles são prestadores de serviço, eles têm um processo de assistência técnica e também são locadores. É muito difícil a gente ver hoje uma empresa que faz locação que só aluga. Né? Normalmente eles têm um braço de serviço também e tem um braço de assistência técnica, porque como aquela empresa ali, né, tem esse processo da locação, eles acabam se tornando especialistas nos equipamentos e eles têm um braço de assistência técnica para o mercado. Lembrei de mais uma coisa. A Brahma, que é nosso cliente, Chopp Brahma. Aí você tem o comodato da máquina, que é uma tipificação de locação, que é uma nota de remessa e você manda o equipamento como locação, né, ou para comodato. Comodato mesmo. E você tem a cobrança do Chopp. Então nós também temos clientes que têm um contrato que tem locação junto com venda, né? Exato. E mais instalação e desinstalação desse equipamento, que é o acompanhamento do retorno. Então a gente está aqui trazendo para vocês um pouco da complexidade, né, e das tipificações das locações, até para trazer insight para você, locador, que hoje ou só aluga, ou só faz locação e venda, ou faz só serviço. Né? Nós temos percebido muitas empresas que não alugavam e começaram a alugar. Então, prestadores de serviço, alguns. O nosso maior case aqui no Eloca é a Magazine Luiza, o maior varejista da América Latina, tem uma plataforma de locação com a gente que é o Vai e Volta, né? Então, esse movimento é importante a gente falar os tipos de receita, né? São tipos de receita que a gente consegue ajudar o locador a controlar ou até mesmo criar esse tipo de receita dentro da sua companhia aí. Diogão, voltando aqui para o tema central, cara, olhando esses contratos, né, aonde que desemboca tudo isso? Aonde que o empreendedor, o locador, ele tem que focar ali na locadora pós todo esses controles, esses modelos de locações, né? O que é super importante que o locador observe na questão financeira, né? O que é importante ele olhar depois disso tudo acontecer? O que um sistema bacana deveria ajudar ele para que ele tenha respostas rápidas, assim,
olhando a parte do financeiro? Tá. Acho que o primeiro ponto é que todo mundo quer que a estrutura de despesa seja menor que a de receita, né? Então, acho que esse é o sucesso. Quando o cara chega nesse nível, ele já teve um sucesso na empresa dele, né? Então, essa estrutura nossa de geração de receita, né, e as despesas que estão vinculadas a esse contrato vão afunilar para um fluxo de caixa, né? E quando a gente fala de uma estrutura de contrato de locação, a gente subentende que a gente vai ter uma recorrência, né, sobre aquilo. E quando a gente quer olhar nosso fluxo de caixa, o que a gente quer ter é uma previsão, né? O empreendedor, ele sempre quer ter um olhar um pouquinho no futuro para ele saber as tomadas de decisões que ele possa vir ter, né? Ou se ele vai comprar mais, se ele vai ter que cortar custo, né? Então, o sistema consegue trazer para ele uma previsibilidade de receita, né? E também traz uma previsibilidade da estrutura de desembolsos já pré-estabelecidos, né? Aquela estrutura já fixa que ele tem. Salário, conta de água, conta de luz, né, seguro, né? Então ele consegue olhar isso no futuro, né? Porque o empreendedor ele consegue entender mais ou menos como o mercado vai trabalhar e como a empresa dele também vai se comportar, né? Dependendo da sazonalidade. Então aquele cara que vende chopp, ele já sabe que quando chegar em dezembro, ele vai arrebentar de vender chopp. Então, por mais que ele já tenha alguma estrutura de despesa já pré-definida, ele sabe que ele vai conseguir fazer aquilo. Ao ponto que também o locador hoje da construção civil, ele sabe que nos períodos de chuva, ele vai ter problemas de receita, né? Porque ele não vai conseguir fazer a mesma estrutura de locação, né? Assim como ele está sol, arrebentando todo dia. A construção civil tem uma queda nesses períodos, né? Tudo bem que eles têm outras máquinas também para o processo de chuva, mas pensando a grosso modo é isso, né? Então, o que o sistema ajuda? Ele ajuda na tomada de decisão. Eu consigo tirar hoje aqui um fluxo de caixa e saber que no mês de julho de 2023 eu já tenho uma previsão de receita baseada nos contratos que eu tenho hoje e uma previsão de despesa. É totalmente assertivo? É claro que não, porque se fosse totalmente assertivo, todo mundo estava rico, todas as empresas estavam gigantescas, né? Mas ele te auxilia nesse processo. Para chegar nesse nível, você precisa fazer gestão na sua empresa. Não é o sistema que simplesmente vai te salvar. Você precisa ter regras de negócio, né? Então você precisa conhecer o seu negócio para que você impute essas informações no sistema e tenha uma visão real da sua empresa, né? Então, assim, a previsibilidade do fluxo de caixa hoje é muito importante para você saber para onde você vai, né? Se você vai diminuir custo, se você vai investir na sua empresa, se você vai contratar mais pessoas, se você vai comprar mais maquinário, né? Nós aqui da Eloca, nós não somos uma empresa de locação de bens, né? Mas o nosso CEO usa o nosso fluxo de caixa para saber o que ele vai fazer, né? Então, se ele vai investir na empresa, se ele vai contratar pessoas, se a gente vai criar produto, né? Então, a previsibilidade de fluxo de caixa é isso, né? É o norte da empresa, né? Então, é um coração importantíssimo. Então é isso aí, pessoal. Estive aqui com o Diogo, o sócio mais lindo do Eloca. E se vocês quiserem saber mais sobre o Eloca e os produtos que a gente ajuda os locadores, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem os nossos vídeos, dá essa moralzinha aí pra gente. A gente quer agregar muito pro setor rental, né? Com os produtos e o conhecimento que a gente vem desenvolvendo. São mais de 5 mil usuários acessando o sistema diariamente, né? Então, obrigado aí pela audiência de vocês e nos vemos no próximo encontro aqui. Valeu!